no livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. O tema da nossa mensagem desta noite é: aprovado por Deus, fortalecido por Deus. Meus irmãos, nós conhecemos que havia um certo respeito de Davi por Saul. Saul foi o primeiro rei sobre Israel. Quando o povo disse: nós queremos um rei, então o Senhor disse: eu autorizo que vocês tenham um rei. E a Bíblia conta que Saul, ele era um cara bonito, um jovem, um rapaz bonito de aparência, e que era alto. E que Saul fora escolhido também por Deus, então que seja Saul o rei de vocês. E foi ungido como rei sobre Israel. Mas, meus irmãos, em um certo momento, Davi, que era moço bem jovem, ruivo, aquele rapazinho que era pastor de ovelhas, ele escutou falar que havia um certo homem filisteu que estava afrontando o povo de Deus. E ele disse: mas quem ousa afrontar o povo de Deus? Quem ousa afrontar o exército do Senhor? E então Davi chegou com apenas um instrumento rústico. Aparentemente não valia nada aquele instrumento que ele tinha na mão. Era uma funda, colocava-se uma pedra e girava e acertava. Mas o Golias disse: mas você vem contra mim com isso? E então Davi disse para ele: olha, eu vou te derrotar. Você não pode afrontar o exército do Deus de Israel. Davi então vence Golias. O que aconteceu foi que as mulheres cantavam. Um grupo de mulheres cantavam assim: Saul derrotou aos milhares, mas Davi derrotou aos 10 milhares. E as mulheres cantavam: Saul derrotou os milhares, mas Davi derrotou os 10 milhares. Davi então, na presença de Deus, começou a sofrer com um certo tipo de ciúmes por parte de Saul. Saul começou a ficar enciumado, com inveja de Davi, porque ele estava tendo maior êxito. Meus irmãos, em um certo momento, Saul começou a não mais observar a palavra de Deus na sua vida. O rei Saul começou então a ignorar aquilo que Deus estava lhe falando. O coração de Saul começou a ficar cheio. O coração de Saul começou a ficar cheio de inveja, cheio de rancor contra Davi, o servo de Deus. E então a desobediência de Saul, do rei Saul, trouxe a rejeição de Deus. A rejeição de Deus. E enquanto Davi era escolhido por Deus e ungido por Deus para ser rei no lugar de Saul, talvez nós também ficaríamos meio bravos. Mas o erro partiu do próprio rei Saul, não de Davi. O que Davi oferecia a Deus era o seu coração, era a sua sinceridade, enquanto que o rei Saul estava cada dia mais amargurado, cada dia mais cheio de ira e cheio de ódio contra Davi. Davi é perseguido então pelo rei Saul. E então Saul começa a persegui-lo. Saul começa a pisar no calo de Davi, e Davi começa a fugir, porque Davi tinha um certo respeito, porque era um ungido de Deus. E ele dizia: jamais tocarei no ungido do Senhor. Não levantarei a minha espada contra o ungido do Senhor. E Davi sabia que isso era um caso muito sério. Mas Saul continuava perseguindo a Davi. Saul continuava perseguindo aquele menino, aquele jovem, aquele rapaz. Meus irmãos, estamos lendo num tempo em que já era morto o rei Saul.
Mas o capitão do exército de Saul, um homem chamado Abner, trava batalhas contra o recém-ungido rei Davi, porque Davi já havia sido ungido por Samuel. Antes ainda, Davi já havia sido ungido por Deus para ser rei sobre Israel no lugar de Saul, porque Deus olhou o coração de Davi e viu que o coração de Davi era sincero, e olhou também para o coração de Saul e viu que o coração de Saul era um coração rebelde e fora rejeitado por Deus. Mas então estamos no momento em que o exército de Davi briga, luta, guerreia contra o exército de Abner, ou da casa de Saul. Meus irmãos, dois lados, dois blocos, dois exércitos, que o escritor bíblico, o escritor sagrado chama de casas. A casa de Saul e a casa de Davi. A casa dos reprovados e a casa dos aprovados por Deus. A casa de Davi e a casa de Saul, ou seja, as pessoas que estavam por Saul e as pessoas que estavam por Davi. Meus irmãos, aquele a quem o Senhor aprova se fortalece, e aquele a quem o Senhor rejeita, reprova, se enfraquece. E eu pergunto nessa noite: de que lado você está? De que lado você está? Do lado da casa de Saul ou do lado da casa de Davi? Eu acredito piamente que você está do lado da casa de Davi, da casa dos aprovados. Quem acredita nisso? Amém? Glória a Deus. Você acredita que você está do lado da casa de Davi, que você luta no exército de Davi? Amém? E meus irmãos, pois eu digo que aquele que é aprovado por Deus, aquele que está do lado da casa de Davi, é fortalecido por Deus. Fortalecido por Deus. Você está sendo fortalecido por Deus, porque você está do lado certo. Meus irmãos, eu quero focar nessa noite na realidade da sua vida. Você mais do que eu, você mais do que ninguém, assim como Deus também conhece, você sabe a realidade da sua vida. Eu quero perguntar nessa noite: você tem lutas? Tem alguém aqui que não tem luta? Tem alguém que não tem luta? Eu vou baixar minha mão. Todo mundo tem uma certa luta, não tem? Todo mundo tem uma certa batalha, não tem? Todo mundo tem uma certa guerra a enfrentar, não tem? E talvez essa guerra, talvez seja até consigo mesmo. Ah, Senhor, quanto tempo faz que eu brigo comigo mesmo para vencer as minhas vontades? Quanto tempo eu brigo comigo mesmo para vencer aquela guerra interior, aquele sentimento? Meus irmãos, todos temos uma certa batalha. E então eu quero tocar nisso nessa noite. Eu quero tocar nas suas batalhas. Eu quero falar a respeito das suas lutas. Eu quero tocar nesse ponto. Você da casa de Davi, seus inimigos podem ser maior do que você. Seus inimigos podem ser em maior número do que você. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor está do teu lado. Você acredita? Se o Senhor está do teu lado, você prevalecerá. Seu inimigo é maior do que você? São muitos inimigos, são muitas coisas tentando te derrotar, mas olha só, o Senhor está do teu lado. Se o Senhor está do teu lado, da mesma forma como estava com Davi, você prevalecerá acima dos seus inimigos. Você derrotará os seus inimigos estarão cansando e você se fortalecendo na presença de Deus, e você se capacitando não por você mesmo, mas o Senhor estará promovendo e provendo na sua vida para que você chegue lá.
Não abra mão daquilo que Deus entrega para você. Não abra mão da força que o Senhor coloca na sua vida, no seu coração. Mas aproveita a força que Deus coloca em você, para que você vença os seus inimigos. Porque os seus inimigos estão se cansando. Você consegue olhar para isso? Você consegue olhar para os seus inimigos se cansando e você se fortalecendo? Meus irmãos, quando Davi enfrentou o gigante Golias, em 1 Samuel, capítulo 17, ele disse: tu, homem grande, gigante, tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor. É pouco isso, Leca? É pouco isso, irmãos? É pouco isso? Você pode vir contra mim com espadas, você pode vir a mim com escudos, você pode vir a mim com um capacete todo armado, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. O que você tem nas mãos, meu irmão, minha irmã? O que você tem nas mãos? Você tem algo que o teu inimigo não tem. Você tem algo que os seus inimigos não têm. Quais são os seus inimigos? É alguma doença? Talvez já faça muito tempo que a doença está no seu corpo e ainda não aconteceu a cura, mas também pode ser um certo sentimento que você não quer em você. Também pode ser algum tipo de mal qualquer, algum tipo de luta externa, pode ser alguma coisa, pode ser um problema familiar, pode ser um problema sentimental, pode ser um problema na sua casa, pode ser qualquer coisa, tentando tirar você, afastar você da presença de Deus, tentando eliminar de você a sua fé, aquilo que Deus tem colocado em sua vida, em seu coração. Que inimigo é esse? Que luta é essa? Que batalha é essa que você travou? E continua firme e lutando e guerreando? Eu não sei, mas você sabe. Meus irmãos, você vai contra esse inimigo. Como? Que arma você tem? E você pode dizer que é o Senhor. Se o Senhor está do seu lado, se você se sente um aprovado por Deus, pode ter certeza, o seu inimigo, seja qual for, está enfraquecendo. Está enfraquecendo. Eu quero levar você até o ponto em que você observe o seu inimigo. Observe o seu inimigo e veja que ele se enfraquece. Ele se enfraquece e está mais fraco, cada dia mais fraco, mas você a cada dia está mais forte, você continua mais forte, porque você está na presença de Deus. E aquele que é o seu inimigo, que é inimigo daquilo que Deus planeja para você, se enfraquece. Meus irmãos, faz total diferença termos a certeza que Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, como era chamado naquele tempo, está do nosso lado. Assim como cantou Davi nos Salmos de número 124, se não fora o Senhor que estivera do nosso lado. E Davi então leva a congregação cantar a Deus, dizendo: repita Israel, diga, se não fora o Senhor que estivera do nosso lado, então os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. Se não fora o Senhor do teu lado, meu irmão, se não fora o Senhor do teu lado, minha irmã, então o seu inimigo já teria engolido você vivo. Então eu já não existiria mais, então eu não estaria mais de pé, então eu não creria mais, então eu não confiaria e não acreditaria mais em Deus, porque os problemas me teriam levado à minha fé. Porque as circunstâncias me teriam afastado de Deus. Eu não estou aqui por mérito próprio, você não está aqui por mérito próprio, mas o Senhor está do teu lado, está lhe capacitando a chegar até esse ponto, porque Ele quer te mostrar algo ainda maior, porque Ele quer te mostrar algo ainda mais
do que o que você até hoje viu. Ele quer te levar até a derrota completa dos seus inimigos. Você vai ver isso. Você cantou nessa noite que posso enfrentar o que for, porque o Senhor está do teu lado. Meu irmão, minha irmã, como Davi cantou, nós também podemos cantar. Qual é a sua luta? Qual é a sua batalha? Quanto tempo já dura essa sua luta, essa sua batalha? 1 ano, 2, 5 anos? Quanto tempo já dura essa sua batalha, meu irmão e minha irmã? Você pode, nesse momento, analisar isso? Pense. Por quanto tempo você luta? Pode pensar. Fique à vontade para pensar a respeito daquilo que você tem enfrentado. Fique tranquilo e observe bem. Pois eu tenho uma notícia para você. Eu tenho uma notícia de Deus para você e você precisa crer nessa notícia. Você precisa acreditar no que eu vou te falar. Porque eu quero ser profeta na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero ser profeta em sua vida. Em nome de Jesus, estou sendo profeta na sua vida. Acredita, meu irmão e minha irmã. A notícia é que os seus inimigos já estão enfraquecendo. Os seus inimigos já estão se enfraquecendo. Você pode ver? Você pode ver os seus inimigos enfraquecendo? Assim como a palavra de Deus está dizendo, naquele momento então, a casa de Saul se enfraquecia, e enquanto que a casa de Davi, enquanto que Davi se fortalecia a cada vez. Meu irmão, muitas vezes nós falamos: puxa vida, eu já estou cansado de tanto lutar. Puxa vida, eu já não aguento mais. Quanta luta, quanta guerra, que batalha é essa que não para mais? Já não consigo mais. Sabe o que acontece nesse momento? Você se desarma na presença de Deus. Você se desmonta na presença de Deus. E às vezes você chora diante de Deus, porque a luta não cessa, porque a batalha não para. Então você ajoelha e você clama a Deus nesse momento. E você sai daquele lugar aonde você se prostrou diante de Deus. Você sai recarregado. Você sai mais forte. Porque aquele que está do lado do Senhor, ele é fortalecido. Porque aquele que é aprovado por Deus, ele é fortalecido. Aquele que é aprovado por Deus, o Senhor encontra uma forma de levantá-lo, de fazer com que esse continue na sua batalha, até ver a derrota completa dos inimigos. Meus irmãos, não é uma guerra, não é uma luta física, corporal, travada contra pessoas. Porque, como bem disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas contra os poderes espirituais. Nós não temos que brigar contra vizinhos. Nós não temos que brigar contra pais, contra mães. Nós não temos que brigar contra pastores. Nós não temos que brigar contra irmãos, contra irmãs. Nós não temos que brigar contra qualquer que seja. Mas nós temos uma briga. Nós temos uma batalha na esfera espiritual. E essa batalha, certamente, você vence pela fé. Pela fé. Creia naquilo que o Senhor está colocando no seu coração hoje. Creia naquilo que o Senhor está lhe dizendo hoje. Os seus inimigos estão enfraquecendo. E você precisa ver isso. Veja os seus inimigos se enfraquecerem. Veja o seu problema começar a se esvair da sua vida. Você precisa estar olhando pela fé aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, o seu problema está se indo da sua vida. Você acredita nisso? Meu irmão, minha irmã, é uma batalha espiritual que reflete diretamente no mundo físico. O Senhor tem lhe fortalecido.
Aquilo que não vem de Deus se enfraquece, mas aquilo que Deus aprova se fortalece. Aquilo que o Senhor não aprova, casa de Saul, se enfraquece. A casa de Saul tem lutado contra você? Aquilo que Deus rejeitou, aquilo que não provém de Deus, tem vindo contra você e tem te perseguido há quanto tempo? Tem batalhado contra você há faz quanto tempo? Pois você, que é aprovado por Deus, está se fortalecendo e a cada dia se fortalece, porque o seu problema não é maior do que você. Porque quem está do teu lado é o Senhor. As coisas que você acha, às vezes, que é tão horríveis, tão grandes e feias, que vêm parte para o seu lado contra você, na verdade não podem contra o poder de Deus na sua vida, meu irmão. E você precisa crer nisso. E você precisa crer absolutamente acima dos seus problemas. Precisa crer absolutamente acima das tempestades, acima da batalha que aparentemente se forma e se mostra tão agressiva. Você precisa estar acima, porque você está com o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote. Ele está do teu lado. Meu irmão e minha irmã, você pode estar fisicamente, ou você pode estar emocionalmente cansado, porque às vezes nós falamos: eu estou cansado de lutar, meu emocional está abalado. Você pode estar sim, e isso também acontecia no passado com homens valentes, com mulheres valentes também de Deus. Mas meus irmãos, minhas irmãs, espiritualmente você está fortalecido no Senhor. Fortalecido no Senhor. E já se aponta a sua vitória. Creia nisso. E o Senhor estará conduzindo você até o final, até aquilo que você chama de vitória, até aquilo que você chama de paz nessa questão. Creia, creia, confie, acredite naquele que está do teu lado. Você é mais do que vencedor.